Amém. Com alegria, eu vos saúdo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E para mim é sempre um motivo de alegria, privilégio estar aqui, não só pela mensagem que a gente ouve, que a gente aprende, pelos louvores, mas principalmente pelo contato que nós temos com Deus e com os irmãos. Porque uma das qualidades aqui da igreja, um dos pontos fortes, é esse relacionamento que nós temos uns com os outros. E alguns irmãos até remotamente, mas de certa forma estamos nos relacionando aí com os nossos queridos irmãos que moram longe, né? Nos relacionamos pela internet. Eu senti no coração o desejo de falar sobre um tema que eu considero muito importante, principalmente no momento que nós vivemos hoje. Eu falei aqui que é muito importante nós nos relacionarmos. Nós temos esse relacionamento com os irmãos da igreja, temos relacionamento com os nossos parentes, com a nossa família, né? Os nossos filhos, a esposa, o marido, com nossos pais, com o nosso empregador, com os nossos professores, os nossos colegas de trabalho. E é sempre bom ter relacionamentos de qualidade, bons relacionamentos. E eu diria para vocês que a qualidade dos nossos relacionamentos está muito relacionada à qualidade das nossas palavras, à qualidade da nossa comunicação. Quais são as palavras que nós estamos usando? Acho que são pouquíssimas as pessoas que prestam atenção e se comunicam e falam de forma consciente. É quando se relaciona com a esposa, ao escolher as palavras. Quando se relaciona com os filhos, ao escolher as palavras. Quando se relaciona ali com o seu empregador, com seus colegas de trabalho, na escola. Será que nós conscientemente estamos escolhendo as boas palavras ou deixamos no piloto automático e vamos falando de qualquer maneira? As palavras, elas podem ser um remédio ou um veneno. Eu gostaria de ler aqui o primeiro verso dessa manhã, que está em Provérbios. Provérbios é um livro que fala muito sobre essa questão da comunicação e da qualidade das palavras. Provérbios 15, verso 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia. É um verso conhecido que diz assim: a resposta calma desvia a fúria. Em algumas versões diz que a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra ríspida, a palavra dura, desperta, suscita a ira. É claro o significado desse verso, né? As palavras que nós usamos despertam, suscitam diferentes emoções no nosso interlocutor. Dependendo do tipo de palavra que eu uso, o meu interlocutor, a pessoa com a qual eu estou falando, ela vai sentir diferentes emoções. Ela pode se sentir alegre, ela pode se sentir irada, ela pode se sentir desapontada, ela pode se sentir estimulada, ela pode se sentir triste. Tudo dependendo da palavra que eu dirigi a ela. A palavra pode ser veneno, pode ser remédio. Quantos divórcios não ocorrem? Não por causa de atos concretos, adultério, traição, violência física, mas por conta de palavras. Quantas pessoas não são demitidas, perdem emprego, porque falaram alguma coisa errada? Veja a importância das palavras. Quantas pessoas se sentem motivadas ou completamente desmotivadas, perdem autoestima, perdem autoconfiança, porque ouviram de alguém uma palavra desestimulante. E sabendo que as palavras geram esse tipo de emoção, né, de sentimento nas outras pessoas, eu pergunto:
E é uma pergunta para reflexão. Quando você está falando, quando você está se comunicando com a sua esposa, com seus colegas, com os irmãos da igreja, você conscientemente, você presta atenção nas palavras que você está dizendo e tem a percepção de qual sentimento você está gerando na outra pessoa? Essa consciência é importante. Eu lembro quando eu era adolescente, assim, da idade do Mateus. Eu tenho algumas fotos que eu tenho um pouco de vergonha de mostrar, mas eu era magro. E aí, o que acontecia é que é o seguinte, eu vivia curvado, né? E ainda sou um pouco. E aí minha mãe me levou ao médico, para ver. Aí eu passava muito tempo sentado, estudando e tal, né? Sempre sedentário. Aí o médico fala, não, você tem que prestar atenção na sua postura, ter consciência corporal, né? Assim que eles falam, né? E quando você perceber que está ficando curvado, andando, tente ficar ereto. É isso que o médico falava. Chamando atenção para nós termos consciência corporal. Só que quando eu esquecia de ter essa consciência, o que acontecia? Né? Eu me curvava de novo. Né? Não tinha jeito. Né? As palavras é a mesma coisa. Quando eu me comunico, eu tenho que ter consciência de que eu estou falando, do que eu estou falando e dos sentimentos que eu estou causando na outra pessoa, pelo poder incrível que as palavras têm de influenciar os outros, né? Principalmente no nosso contexto. A gente vem num contexto brasileiro, é o seguinte, primeiro nós tivemos aí, na pandemia, uma coisa que se denominou isolamento social. Só essa expressão já é um golpe duro nos relacionamentos. Primeiro porque você fica privado de se relacionar com muita gente. Você fica preso dentro de casa. E houve uma época que a gente ficou mesmo, né? Depois foi soltando um pouco mais. Né? E ali com a sua esposa o dia inteiro, com os filhos ali, tendo que trabalhar no ambiente familiar. Esse foi uma época difícil para os relacionamentos. Acabou a pandemia, aí você fala, agora os relacionamentos vão ficar melhor. Aí vem o período eleitoral, esquerda e direita. Né? E aí você acha que os relacionamentos vão se dar bem, e o que você vê é só palavra ofensiva. Né? Então, você escolher esse candidato, você não enxerga, você é cego ou é burro. Você não está vendo que o cara é isso, é aquilo outro. Qualquer um dos dois lados fala isso, né? Você é um estúpido, você está cego, imbecil. Né? E a gente ouviu muito isso, ou falado, ou escrito. Né? O que esse tipo de palavra gera na pessoa que recebe essas palavras? Né? Isso é terrível. Né? E é óbvio que isso gerou desgaste, para dizer o mínimo, né? Desgaste até uma palavra eufemística, né? Uma palavra simples, né? Desgaste nos relacionamentos. Muita gente deixou de conversar, né? Pessoas foram expulsas do grupo de família do WhatsApp por causa de palavras. Né? É verdade ou não? Não, mas isso não é só ele e a torcida do Corinthians, do Flamengo, né? Que é um absurdo o que aconteceu. E agora nós chegamos o quê? No momento de tentar juntar os pedaços que foram quebrados e a nossa igreja, os cristãos, né? A igreja tem um papel fundamental nesse processo de tentativa de reconciliação, estabelecendo uma comunicação, né, não violenta, reparadora, restauradora, por conta das palavras que nós, né, usando as palavras corretas. Né? Eu quero ler também João 6,63, que é um verso muito conhecido, né? De Jesus dizendo o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E agora vem a parte importante. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. São espírito e vida. As palavras são vida. E Provérbios, voltando aqui, Provérbios 10, 11, quero ver outro verso que corrobora com esse, né? Provérbios 10, 11. Diz assim:
A boca do justo é fonte de vida, é manancial de vida, em outras traduções. Mas a boca dos ímpios abriga a violência. Olha só, as palavras dos justos, as palavras, a boca, quando fala a boca, está se referindo às palavras. As palavras dos justos levam à vida, mas a palavra do ímpio suscita, gera, estimula o quê? A violência, o ódio, o rancor. E qual é o poder que o sábio Salomão atribuiu à língua? Vamos ler outro verso. Esse é um verso bem impactante, que está em Provérbios 18, 21. 3 ou 4 páginas para frente aqui. Provérbios 18, 21. Começa assim. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Ordem. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém. São poucos e raros os instrumentos que podem dar vida e podem gerar a morte. São poucos. Né? Remédios, assim, né? Dependendo da dose, né? Pode ser dar a vida, pode dar a morte. Uma arma pode matar alguém, pode salvar alguém, enfim. Mas qualquer que seja um instrumento que pode dar a vida e também pode dar a morte, ele deve ser usado com muito cuidado. Com muito cuidado. Se tem um remédio forte ali, você não pode deixar ao alcance das crianças. Você tem uma arma, que é algo que também pode dar a morte, pode dar a vida. Você tem que tomar muito cuidado. E a língua é esse instrumento. A língua é perigosíssima. E poderosíssima. Agora, o Nécio, o que ele diz? Muita gente diz assim, né? Assim, olha, é o seguinte, comigo é assim, eu falo a verdade, eu falo o que eu penso, quem gostar, gostou, eu não tenho meias palavras, eu vou direto ao ponto, e comigo é assim mesmo. É minha opinião e tal. Vocês já viram pessoas que falam desse jeito? Tem várias, né? E isso até, quando a pessoa fala isso, até dá um sentimento de algo positivo. Poxa, que pessoa autêntica, né? Uma pessoa que não fica escondendo coisas. Ela fala mesmo o que pensa. Ela fala tudo que pensa. Nem aí. Né? Aí eu pergunto, será que é conveniente essa atitude por parte do cristão? Fala tudo que pensa que é assim, não tem mais palavras, vou dizendo, vou falando. E tal. No mesmo capítulo 18 de Provérbios, no verso 2, diz assim, na minha tradução, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Eu até complementaria, né? Em expor os seus pensamentos da sua forma. E vai falando, esquecendo que mesmo a verdade tem a forma correta e o momento correto de ser dito. Mesmo a verdade não pode ser dita de qualquer maneira e a qualquer tempo, porque isso pode ser algo destruidor na vida da pessoa. Né? Então, se o seu objetivo é só desabafar, externar todas as suas angústias, frustrações, aí você fala tudo o que você quer. Mas não pense que isso vai ter um poder transformador na vida do outro. Pode e provavelmente terá um efeito destruidor. Por quê? Porque as palavras duras fecham a porta do coração das pessoas. Isso está também aqui no 18, capítulo 18 de Provérbios, no verso 19. Olha, diz assim, o irmão ofendido existe mais que uma fortaleza. Ou em outras traduções, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Ou seja, se você, com suas palavras, fere uma pessoa, atinge o sentimento daquela pessoa, você torna muito difícil, fica muito difícil você conquistar aquela pessoa. Aquela pessoa vai criar um bloqueio, não vai querer mais nem te ouvir, vai ter dificuldade de ouvir, de te entender. Né?
E aí acabou. E o relacionamento estragou. Por quê? Porque verdades você disse na cara, sem meias palavras. E a coisa não devia ser dessa maneira. Provérbios também diz, né, que a palavra branda, foi o primeiro verso que nós lemos, né? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. E isso está em Provérbios 15 e continua, né? No 15 ele continua no versículo 2 e diante, dizendo o seguinte: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Né? E o 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Veja como é importante, né? Ter sensibilidade ao falar. Diz que dois homens estavam discutindo, né? Dois judeus, um de direita e um de esquerda, e com palavras ofensivas, colocando argumentos. Né? Aí chegou o rabino, né? E um dos judeus falou: ó, rabino, eu estou dizendo aqui para ele, é isso, ele não está querendo entender. Aí o rabino olhou para o cidadão, né, para o judeu, e falou assim: olha, você tem razão. O judeu saiu feliz, saiu aliviado, porque o rabino disse para ele que ele tinha razão. Aí o outro judeu olhou para o rabino, o primeiro que tinha razão saiu, e o outro falou: rabino, mas como o senhor disse que ele tinha razão, se o senhor não ouviu o que eu tenho a dizer? Porque é isso. Falou um monte para o rabino. O rabino olhou para eles: olha, você tem razão. E aí ele saiu feliz da noite. A mulher do rabino estava do lado e disse para ele: amor, o primeiro falou isso, você disse que tinha razão. O outro falou uma coisa completamente diferente. E você disse que tinha razão. Então eles saíram felizes achando que tinha razão? Isso está certo? O rabino olhou para a mulher e falou assim: você tem razão. Esse rabino, eu diria para vocês que ele é um homem muito sábio. Né? Ele não criou conflito com ninguém. Né? A gente não sabe que eles estavam discutindo, talvez o rabino foi atrás aí para esclarecer alguma coisa com ambos, né? Mas naquele momento não era a hora de criar conflito com ninguém. Por quê? Porque o clima já estava pesado, né? O rabino não ia chegar e fazer juízo entre os dois, e tal. Já estava pesado. Aquele momento é um momento de aliviar o ambiente, e depois, se alguma atuação do rabino tivesse que ser tomada, ele tomaria posteriormente. Né? Eu gostaria de perguntar, e acho que talvez podem responder secretamente, né? Quantos de vocês acreditam que têm adotado uma forma agressiva de se comunicar? Se eu perguntar, se eu fizer uma enquete na rua, né? Responda aí. Você tem adotado uma forma agressiva, violenta, odiosa de se comunicar com os outros? Eu poderia dizer que 99% das pessoas vai dizer: não, imagina, né? Eu me comunico bem, eu sou tranquilo, não ofendo ninguém com as minhas palavras. Né? Esse é um problema sério, né? Porque para resolver o problema da comunicação violenta, agressiva, das palavras ofensivas, o primeiro passo é reconhecer que nós, no dia a dia, adotamos palavras inadequadas. Se eu não reconheço o problema na minha vida, eu vou ter uma séria dificuldade de corrigir. Isso para tudo, né? Não é só para essa questão das palavras. Qualquer problema que eu queira resolver, em qualquer aspecto da vida que eu queira melhorar, o primeiro passo é reconhecer que eu preciso melhorar. Senão, é muito difícil obter uma evolução, uma melhora. Né? Qual é aí esse primeiro passo? Reconhecer que eu tenho que mudar o meu espírito. Eu falei de quando eu era jovem, né, que eu me curvava, porque era muito alto, magro, né? E eu percebi que simplesmente ter a consciência
a consciência de quando lembrar, ficar reto, não era suficiente, porque mesmo assim a maior parte do tempo eu ficava curvado. E só em poucas partes do dia eu me conscientizava e ficava ereto. A mesma coisa as palavras. Nós não basta apenas tomar consciência e ficar se policiando. É necessário algo mais. É necessário exercícios de fortalecimento. Né? Como alguém que está na adolescência, né, acabou de dar aquela espichada, e certamente ainda é magro e tal, e depois com o tempo vai crescer a barriguinha, vai engordar, tal. Mas naquele momento precisa ter talvez alguma atividade para fortalecer, né, umas pranchas, uma musculação, e aí depois com o exercício você naturalmente vai ficar ereto. E com a língua é a mesma coisa. Precisamos exercitar palavras de gratidão, palavras de elogio, elogiar a esposa, né? Então, deliberadamente, você acorda de manhã e a primeira coisa que vai fazer é o quê? Agradecer a Deus. Meu Deus, obrigado por mais um dia de vida. Né? Eu dormi, estou com saúde, vou para o meu trabalho. Então, criar uma rotina de gratidão. Deliberadamente, eu preciso elogiar minha mulher. Então, tem que comprar alguma coisa aqui, eu vou elogiar minha mulher. E quando você olha, você vai perceber que não faltam motivos para você elogiar a sua mulher. Você não tem que se esforçar para isso. É só decidir que nesse dia você vai elogiar a sua esposa. Você vai encontrar um monte de motivos. Vai ter até dificuldade em escolher qual deles. E se escolher todos, vai parecer até uma coisa assim bem forçada. Então, escolha só um. Elogie isso com sua esposa. Meu amor, como você hoje... E aí, põe o elogio. 3 pontinhos e você decide. Né? O exercício das boas palavras é importantíssimo para criar o hábito. Né? Eu gostaria de ir aqui para Tiago. Vamos terminar, né? Vamos terminar com Tiago. Esse é um texto longo, do capítulo 3. Hoje em dia está difícil, né? Textos longos, as pessoas já não prestam muita atenção, porque hoje em dia até uma palestra de 10 minutos é muita coisa. As pessoas estão acostumadas a ouvir stories de 15 segundos e já pula na metade. Né? Porque a concentração das pessoas já não está mais para discursos muito longos. Mas esse capítulo de Tiago, né? Capítulo 3, de 1 a 12, acho que é importante a gente comentar e concluir com ele. Né? Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Todos. Agora, se alguém não tropeça em palavra, não fala. Esse homem é perfeito e capaz de refrear o corpo todo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis, animais do mar, se doma, podem ser domados, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos?
tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Esse esse trecho é muito elucidativo. Eu acho que todos nós deveríamos ler pelo menos uma vez por semana esse capítulo, né? O verso 1 a 12. Primeiro, porque ele mostra o potencial destrutivo da língua, das palavras. Segundo, porque ele revela que realmente é difícil domar a língua, não é caso simples. O homem domina várias coisas no mundo, vários animais, mas aquele que domina a língua, consegue dominar a língua, domina tudo. E, por fim, o que eu acho mais importante é a parte final. A parte final que diz que pode uma figueira produzir azeitonas? Pode uma fonte de água salgada dar água doce? Não pode. Por quê? Porque na origem ela já é salgada. Ela não consegue dar água doce. Será que nós podemos ter palavras mansas, palavras que são remédio para a alma, se o nosso coração está turbado? Se nós temos mágoa, se temos frustrações, se temos rancor? Como que eu vou ter uma palavra boa para os meus filhos, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho, se meu coração está apreensivo? Percebo que não é só, né, falar da boca para fora. O que a boca fala é aquilo que está o quê? Cheio no seu coração. E só há um que pode transformar a fonte de água salgada numa fonte de água doce, para que você possa usar as suas palavras, a sua língua, como um remédio de vida, transformar a vida das pessoas com base nas suas palavras. Não só a palavra falada, mas aquela palavra escrita, aquele áudio de WhatsApp, as mensagens encaminhadas, tudo isso é comunicação, tudo isso são palavras. Que as palavras de cada um de vocês sejam ungidas pelo Espírito de Deus. Que o coração de cada um de nós seja transformado por esse poder. É o meu desejo, a minha oração. Amém? Vamos ficar de joelhos e concluirmos a oração. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque, em primeiro lugar, o Senhor enviou o seu Filho, a palavra da vida, para nos ensinar, para morrer por nós, para nos salvar e, principalmente, pelo poder da sua palavra, nos transformar. Querido Pai, que nos colocamos diante de Ti, com um profundo desejo de termos o nosso coração transformado, para que ele seja uma fonte de vida, a fim de que as palavras que saiam de nossas bocas possam ser um remédio, um bálsamo confortante para aqueles que nos ouvem. Que vida de outras pessoas possam ser transformadas pela nossa palavra, vinda de um coração transformado pelo seu Espírito. Eu lhe peço, Senhor, que abençoe essa igreja e que a proteja de todo mal e de todo perigo. Nos salve e nos transforme. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.